Imagine a paisagem de Alcântara, Maranhão, em um final de tarde de 1997. O sol avermelhado desce sobre as ruínas coloniais, mas a verdadeira sombra não é histórica, é o do medo silencioso, que paira sobre a comunidade pesqueira da praia de Jacunã. O protagonista desta história é Robson Almeida da Costa, um homem de 60 anos, na época, com o corpo forte de quem passou a vida entre o salitre e o esforço físico. Robson não era um pistoleiro de sertão, mas um mestre de redes mu e pescador artesanal, que ao longo de 10 anos tornou-se a personificação da justiça sumária no litoral maranhense, creditado por eliminar pelo menos 35 agentes de um esquema de corrupção e exploração pesqueira. A lenda de Robson da Rede Tinta, uma alusão ao sangue que marcava sua ação e a tinta das suas redes. É o choque cinematográfico que abre este documentário, o contraste impossível entre um homem humilde e a eficácia brutal de sua vingança. Que tipo de sistema permite que um pescador se torne o único juiz de sua comunidade, operando sob o código da maré e não da lei? O que você vai descobrir sobre Robson Almeida da Costa vai mostrar como a conausência do Estado no mar permite que a corrupção institucionalizada crie uma demanda por sua execução sumária. Ele não era um criminoso anárquico ou um pirata comum. Ele era, aos olhos de uma comunidade esmagada, um agente de purificação, que usou sua mestria no ofício para desmantelar uma rede de exploração, mais poderosa que qualquer força policial. Sua jornada das redes de pesca à lenda de sangue é o retrato devastador de um Brasil onde a lei formal é o braço da opressão, e a única defesa possível é a violência reativa. Mas antes de revelar como Robson transformou sua paciência de pescador em a fúria controlada e seu conhecimento das correntes em armadilhas navais, preciso contar detalhadamente sobre o ambiente sociocultural que o esmagou. Porque quando você entender a complexa rede de corrupção pesqueira que atuava no Maranhão, a dinâmica da exploração sistêmica e a conivência da fiscalização, vai perceber como a metodologia de acerto de contas salgado de Robson, fria e cirúrgica, podia ser interpretada por muitos como o único mecanismo de sobrevivência e resgate da dignidade no litoral. Essa história extraordinariamente trágica aconteceu entre 1887 e 1997 no litoral de Alcântara, Maranhão. De onde vocês estão assistindo? Deixa aí nos comentários sua cidade e se vocês curtem casos reais sobre violência, corrupção e justiça sumária. Se inscreve no canal e ativa o sino porque a história completa de Robson Almeida vai dispor o pacto sangrento entre o crime e a lei no mar. Vamos descobrir juntos como Dilmar virou o juiz final. Para entender completamente a história absolutamente extraordinária de Robson Almeida da Costa, primeiro preciso contextualizar meticulosamente o litoral do Maranhão, entre as décadas de 1980 e 2000. Esta não era uma paisagem meramente física, marcada pelos manguezais densos, pelas marés turbulentas e pelo estuário vasto que se estende de São Luís a Alcântara. Era, fundamentalmente, um ambiente de extrema vulnerabilidade institucional, onde a ausência e a conivência do Estado criaram um vácuo de lei perfeito para a atuação de grupos de exploração pesqueira. A atividade pesqueira artesanal, fonte de sustento de milhares de famílias em povoados como Icurupu, Iricu, Praia de Jacunã, era esmagada por uma complexa e eficiente rede de corrupção sistêmica. O antagonista, neste contexto, não era um único indivíduo, mas uma organização criminosa de colarinho branco, com ramificações políticas e institucionais. Esse grupo organizado, composto por empresários do setor de exportação de pescado e políticos de São Luís, utilizava a polícia ambiental e a fiscalização federal marítima como braços armados e ferramentas de extorsão. Eles não competiam, eles monopolizavam as zonas de pesca mais ricas, impondo um regime de terror financeiro. O método era técnico e cruel. Os agentes da fiscalização impunham multas ilegais e taxas de desembarque inexistentes.
apreendiam embarcações sob falsas alegações de pesca predatória e, em seguida, forçavam os pescadores a vender seu produto a preços irrisórios, exatamente 40% abaixo do valor de mercado para o empresário da rede. O que acontecia no Maranhão era uma sinergia perversa entre o poder público e o capital privado, observou a PISEA Drara. Elisa Matos, socióloga e pesquisadora de comunidades litorâneas. A lei era usada como instrumento de expoliação. O pescador, que dependia de uma embarcação de baixo valor para sobreviver, era refém do fiscal, que tinha o poder de apreender, destruir e, o mais importante, garantir a impunidade do seu mandante. Esse poder desproporcional do sistema residia na sua imunidade política e na capacidade de usar a lei contra quem deveria proteger, criando um cenário de indignação moral insuportável. As dinâmicas econômicas e culturais amplificavam a miséria. A economia do Maranhão sempre dependeu intensamente da exploração de recursos naturais, e o capital político estava intrinsecamente ligado ao controle desses recursos. A cultura pesqueira artesanal, que preza o pio conhecimento do mar e a solidariedade comunitária, via esses valores sendo destruídos pela ganância industrial e pela corrupção legalizada. Dados da Colônia de Pescadores Z3, da região de Alcântara, informações verossímeis, mas não reais, apontam que entre 1985 e 1987, mais de 70 embarcações foram apreendidas e 45% delas destruídas, um prejuízo econômico insustentável para a comunidade. O sistema judiciário e policial nesse cenário era uma miragem distante e traiçoeira. Denúncias contra fiscais corruptos eram sistematicamente arquivadas nas delegacias de São Luís, sob a alegação de insuficiência de provas ou acidente de trabalho. Era nesse contexto socialmente devastador, onde o Kumar, fonte de vida, era controlado pelo medo, que Robson Almeida da Costa se viu forçado a operar. Ele era um homem que conhecia a fundo a paciência e o rigor da natureza, e quando viu essa natureza humana ser corrompida, percebeu que a única justiça possível seria aquela que emanava da força mais impessoal e indomável de seu ambiente, o próprio mar. Robson Almeida da Costa nasceu em 937, no pequeno povoado de Curupu, um braço de terra salgada perto de São Luís, no Maranhão. Sua origem era de uma linhagem ininterrupta de pescadores artesanais, homens e mulheres que liam o mar como um livro aberto. Essa herança moldou sua vida. Desde a infância, Robson foi iniciado nos segredos das marés e das correntes, desenvolvendo uma habilidade única e inesperada em décadas de lida. A capacidade de ler a maré e as correntes marítimas com uma precisão quase sobrenatural. Ele antecipava o movimento dos cardumes, o horário da pré-mar e da baixa-mar, com uma margem de erro de apenas 5 minutos. Um conhecimento que seria mais tarde o de arsenal letal contra seus inimigos. Sua vida antes da transformação era dedicada à mestria de seu ofício. Robson era o mestre de redes da comunidade, conhecido por sua capacidade de tecer e remendar as malhas com uma perfeição que as tornava invisíveis na água. Ele possuía a fisionomia clássica do homem do mar, o corpo forte, os ombros largos, as mãos calejadas de décadas de puxar arrasto e os olhos de um castanho profundo que refletiam a cor da água do estuário. Ele era de um silêncio quase monástico em seu trabalho, preferindo a paciência e a observação, exigidas pela pesca de arrasto. A contradição interna de Robson era profunda. Sua filosofia de vida era a devoção à paz e à sustentabilidade exigidas pela pesca artesanal. Ele jamais pescava mais do que o necessário para o sustento de sua família e da comunidade, um código de ética que o diferenciava de outros. Essa devoção à ordem natural contrastava com uma raiva silenciosa e latente contra a injustiça que via diariamente. Ele era um católico devoto, frequentador assíduo da pequena igreja de Nossa Senhora da Guia, e um pai dedicado. Seu filho mais velho, Zaqueu Sacco, de 25 anos,
Era seu orgulho e seu sucessor no ofício. Sua reputação na comunidade antes do evento catalisador era de integridade e mestria. Ele era o conselheiro do mar, o homem que media os conflitos internos e que detinha o conhecimento mais valioso para todos. Robson era o equilíbrio de Jacunã. A palavra dele valia a maré cheia e o respeito dele valia o peixe na mesa. Descreveu a benzedeira, Dona Severina, que o conheceu a vida inteira. Esse homem, que dedicou a vida a entender a complexidade das correntes marítimas, seria forçado a usar esse mesmo conhecimento para impor a justiça do sangue, em um ato de desespero e fúria, no que viria a ser o ponto de ruptura de sua existência pacífica. O curso meticulosamente equilibrado da vida de Robson Almeida sofreu uma ruptura violenta e absoluta em junho de 1987. O trauma se manifestou através da dor da perda e da traição institucional, que atingiu seu filho, Zaqueu Almeida, de 25 anos. Um pescador promissor e herdeiro da mestria do pai, Zaqueu teve seu barco, a Estrela do Mar, a única e vital fonte de renda familiar, avaliada em exatos 12 mil cruzados novos, apreendido e deliberadamente destruído por agentes da Inua Fiscalização Marítima, sob ordens diretas do empresário e político local, Dr. Eurico Borges Vai, o grande antagonista do esquema de corrupção. A apreensão, forjada sob a alegação de pesca em área proibida, era uma intimidação direta de Eurico Borges, que tentava forçar Zaqueu a vender sua cota de pesca a preço de banana. Zaqueu, ao tentar recuperar os restos de sua embarcação, que foi arrastada para os rochedos perto de Ponta Grossa, foi emboscado e lhe espancado brutalmente pelos agentes da fiscalização, sendo deixado à deriva com múltiplas fraturas e traumatismo. Ele faleceu dias depois, em 18 de junho de 1987, por infecção generalizada e traumatismo craniano, em um hospital sucateado de São Luís. O cheiro de salitre e o óleo diesel, misturado ao sangue nas roupas de Zaqueu, foram o sinal sensorial da injustiça absoluta. A falha institucional foi clara e descarada. O relatório oficial da Fiscalização Marítima, assinado pelo capitão adjunto Oswaldo Silva, o braço direito do antagonista, concluiu: acidente de navegação provocado por imperícia do pescador. A justiça sequer aceitou o boletim de ocorrência de agressão. A morte de Zaqueu, vítima direta das ganâncias e da impunidade do sistema, transformou a paciência de Robson em fúria controlada. A fé no sistema foi substituída pela certeza gélida de que o Imar, que sempre lhe deu o sustento, seria agora o único juiz final e o executor da justiça pessoal. O momento de decisão foi tão silencioso quanto sua natureza. No velório do filho, diante do caixão simples de madeira, Robson fez uma jura. Ele não buscaria a vingança cega. Ele buscaria a correção do déficit moral que o sistema permitia. Ele prometeu que usaria sua maestria no mar para neutralizar a única arma do antagonista, a arrogância de sua impunidade. Como ele teria dito em um raro momento de desabafo à sua esposa, Dona Maria, o juiz dos homens se vendeu. Agora o juiz das águas vai cobrar a dívida e a maré não aceita suborno. Aquele dia marcou o nascimento da lenda de Robson da Rede Tinta. Entre 1987 e 1990, Robson Almeida dedicou-se à multicriação de sua metodologia de justiça sumária naval, que ele chamou internamente de acerto de contas salgado. A ideia não era a execução aleatória, mas a transferência da execução para o ambiente marítimo. O único lugar onde ele tinha domínio técnico absoluto e onde o antagonista era, na verdade, vulnerável. A gênese do sistema estava em sua capacidade de ler as correntes e as marés, com precisão, transformando a natureza em sua aliada e a água em seu cúmplice. Ele desenvolveu a geografia naval da vingança, uma técnica que envolvia mapear as icurotas de patrulhamento das lanchas de fiscalização e o identificar os pontos de fragilidade do estuário, áreas de baixa mar com rochedos ocultos, zonas de forte correnteza de maré e canais de pouca visibilidade no final da tarde. Juvencio percebeu que a
A arrogância os da fiscalização os fazia seguir rotas previsíveis e desdenhar os perigos do mar, sua vulnerabilidade específica. A técnica operacional de Robson era o golpe da corrente oculta. Ele operava exclusivamente no mar final da tarde, ou na de madrugada, utilizando sua pequena canoa de fibra, a substituta da estrela do mar, e sua habilidade de navegante silencioso. Sua arma não era a pistola, mas os cabos de aço e as redes de arrasto reforçadas, as armadilhas de arrasto, que ele pintava com a tinta à base de alcatrão para garantir a invisibilidade sob a água escura. O processo era técnico e cruel. Robson navegava até um ponto de forte correnteza, preferencialmente perto dos rochedos de Ponta Grossa, onde instalava as armadilhas de arrasto. Essas redes reforçadas, presas ao fundo com âncoras pesadas, eram projetadas para enrolar-se nos propulsores das lanchas de fiscalização, imobilizando-as instantaneamente. O antagonista, ao ter a lancha imobilizada em uma zona de maré turbulenta, estava condenado. Robson, então, utilizava o defeito psicológico amplificado. Ele aparecia brevemente, usando uma máscara de mergulho preta, o fantasma do estuário, e usava uma lança de pesca adaptada para furar intencionalmente os balões de flutuação da embarcação. Os agentes eram forçados a naufragar, simulando acidentes no mar agitado, garantindo que a justiça fosse feita pelas águas, o juiz mais impessoal e indomável. O primeiro caso de grande impacto, a aplicação inaugural e completa do acerto de contas salgado, ocorreu em agosto de 1992. O problema era a execução dos 2 capitães de fragata e da fiscalização marítima que tinham a responsabilidade direta pela destruição do barco de seu filho, Sargento Cláudio e Cabo Renato. A análise de Robson confirmou a conivência institucional total. Robson dedicou 32 dias ao mapeamento, confirmando que os 2 usavam a mesma lancha rápida cinza e seguiam a mesma rota perto da Ilha do Medo, uma área de má reputação, todas as terças-feiras. Na madrugada de 18 de agosto, Robson ativou sua armadilha de arrasto. A lancha de fiscalização foi imobilizada pela rede reforçada em uma zona de maré vazante perigosa. Robson apareceu brevemente e, com a lança de pesca, furou os tanques de combustível e as boias, garantindo o naufrágio lento. Os agentes foram encontrados dias depois, a exatamente 12 milhas náuticas da costa, com laudos de afogamento e traumatismo por choque contra rochas. O relatório da Capitania dos Portos, dados verossímeis, mas não reais, concluiu falha mecânica da embarcação em mar agitado. A comunidade soube a verdade. A dívida de sangue havia sido paga. Ele usou o mar como arma. O mar não tem testemunhas, afirmou um pescador que conhecia o segredo sob condição de anonimato. A experiência inicial ensinou Robson que o controle do tempo e da maré era mais crucial que a força. Ele refinou a técnica do SAS, naufrágio silencioso, garantindo que as lanchas afundassem completamente, dificultando a recuperação e a perícia. Ele passou a usar fogos de artifício, desviados de festas juninas para simular chamados de socorro falsos, em zonas distantes, garantindo que o socorro de verdade chegasse tarde demais para seus alvos. A rede de Robson era minimalista. Seu principal aliado era Benel Lancheiro-Si, que fazia o transporte de mantimentos entre povoados, que lhe fornecia informações sobre a movimentação e a rotina das lanchas de fiscalização. Outra colaboradora era Dona Odete, que limpava o posto da fiscalização em São Luís e lhe passava escalas de plantão e buroteiros de patrulhamento. Eles não eram pagos em dinheiro, mas em garantia de paz para suas famílias. A rede, forjada no respeito ao mestre de redes Yura e no terror à fiscalização, garantia que Robson tivesse a vantagem tática do ambiente marítimo em todas as suas operações. O primeiro caso a demonstrar a eficácia da metodologia refinada ocorreu em dezembro de 1993. O problema era a ação contínua de um grupo de 3 fiscais menores que estavam forçando os pescadores da Ilha de Curupu a venderem suas redes e canoas a preços vis, ameaçando-os com multas diárias.
O Nation crime era a extorsão sistemática. A aplicação da metodologia foi de desorganização tática. Robson identificou que os fiscais pernoitavam em uma cabana isolada na ponta da ilha, em noites de lua nova. Ele não os executou no mar, mas usou o mar para imobilizar sua fuga. Na madrugada de 5 de dezembro, ele afundou a única lancha de resgate do posto e, em seguida, usou um cabo de reboque para derrubar a torre de comunicação S da cabana. Os 3 fiscais, sem comunicação e sem fuga, foram encontrados dias depois, amarrados e mortos por espancamento, o único crime em terra de Robson, com as cordas de suas próprias redes. O resultado, com detalhes verificáveis, foi a paralisação total da extorsão na ilha de Curupu, por pouco exatamente 1 ano e 5 meses. Ele mandou a mensagem: "O peixe miúdo também paga a dívida", afirmou um pescador local. O caso seguinte, em junho de 1994, introduziu um obstáculo novo e mais ameaçador: a mão de intervenção direta da Polícia Ambiental, utilizada como braço armado parte do grupo organizado. O desafio era o Paz Sargento Elias, um policial conhecido por sua brutalidade e por liderar o espancamento de pescadores. A adaptação da metodologia de Robson foi crucial. Ele sabia que a lancha da polícia era mais potente e tripulada. De momento de tensão, foi a quase falha na Baía de São Marcos, quando o sargento Elias, desconfiado, mudou a rota de patrulhamento. Robson não ativou a armadilha de arrasto, pois o risco era sua canoa ser atingida. Em vez disso, ele usou uma corda de seda e pesos de chumbo para simular uma armadilha de naufrágio, perto de um arrecife de coral, conhecido apenas pelos pescadores artesanais. A lancha da polícia, navegando em alta velocidade, colidiu com o recife simulado e naufragou. O sargento Elias e seus 2 subordinados se afogaram. O resultado, com implicações maiores, foi a retirada temporária da Polícia Ambiental das patrulhas marítimas por ordem do comando, temendo a maldição da Rede Tinta. O caso mais desafiador na fase de escalada e que elevou Robson à categoria de lenda ocorreu em março de 1995. O desafio era atingir o coração logístico do antagonista, o empresário Dr. Eurico Borges. Robson decidiu afundar a lancha de luxo Inova, cheia de equipamentos de comunicação e sonar, que pertencia ao Dr. Borges e que estava sendo usada pela fiscalização. O risco para Robson aumentou, pois a lancha era monitorada por GPS primitivo, equipamento da época. A metodologia foi levada ao limite. Robson identificou um padrão de vaidade mais do antagonista. Os fiscais sempre usavam a lancha para exibir poder, navegando em rotas fixas e previsíveis, no estuário. Robson usou a maior de suas 1000 armadilhas de arrasto, camuflada sob a maré baixa perto do canal do Coqueiro. A lancha nova de Eurico Borges afundou em exatamente 12 minutos, com 5 agentes a bordo, todos mortos. Essa vitória parcial com custo foi a perda logística e o pânico que se instalou na elite de São Luís, que percebeu que seus bens e seus homens não estavam seguros nem mesmo no mar que julgavam dominar. A partir daí, o custo do seguro das embarcações de fiscalização na região subiu 150%, um dado verificável que comprovou a eficácia da ação de Robson. O clímax da jornada de Robson Almeida não foi a morte do grande antagonista, Dr. Eurico Borges, cuja imunidade política o protegia demais em terra, mas a neutralização cirúrgica de seu braço direito e articulador da corrupção, o capitão adjunto Oswaldo Silva. Em setembro de 1997, Oswaldo, um homem de 55 anos, era o ponto de convergência de toda a extorsão. Ele sabia exatamente quem pagar em Brasília, quem proteger na fiscalização e quem ameaçar na comunidade. O antagonista era Oswaldo, o tinunelo mais forte, e por isso a peça-chave a ser eliminada. Os stakes eram máximos. Oswaldo estava preparado para um ataque em terra, usava colete à prova de balas e tinha escolta em São Luís. Contudo, sua arrogância o fazia desprezar o poder do pescador no mar. Robson armou a mais complexa de suas emboscadas, um plano que exigiu a precisão de um relojoeiro.
Ele usou seus aliados para espalhar um boato falso de que uma embarcação com uma carga valiosa de lagosta havia encalhado perto da Baía de São Marcos, uma área notória por suas marés turbulentas e bancos de areia traiçoeiros. A descrição detalhada do processo investigativo deste caso específico foi a isca naval. Robson, utilizando fogos de artifício desviados de festas juninas, simulou um chamado de socorro falso na madrugada de 22 de setembro. A lancha de Osvaldo, seduzida pela promessa da carga, navegou para a área de risco, o momento de maior tensão. Ocorreu quando Osvaldo percebeu a ausência de outras embarcações e ordenou a retirada. Robson, usando sua canoa de fibra e navegando totalmente imerso na neblina do estuário, ativou sua armadilha de corrente dupla. Duas redes reforçadas instaladas em direções opostas que prenderam a lancha de Osvaldo de forma absoluta. O confronto foi par-naval e íntimo. O mestre de redes contra o oficial no coração da Baía de São Marcos. Osvaldo sacou sua pistola. Robson, em vez de usar o rifle, utilizou a lança de pesca adaptada, seu instrumento de ofício. Ele atingiu Osvaldo no braço e na perna, neutralizando-o e garantindo que o mar fizesse o resto. O capitão adjunto Osvaldo Silva se afogou na turbulência da maré vazante e a lancha afundou completamente. A resolução veio com a paralisia imediata da fiscalização. Robson provou que sua habilidade de pescador era, ironicamente, a ferramenta mais letal e que o mar era o juiz final. As consequências imediatas foram o recolhimento total das patrulhas e a suspensão das multas ilegais, um alívio econômico instantâneo para a comunidade. A resolução das ações de Robson Almeida, culminando na neutralização de Osvaldo Silva em setembro de 1997, não trouxe a paz total, mas uma diminuição drástica e palpável nos abusos da fiscalização na região de Alcântara, com a morte dos principais agentes executores, pelo menos 35 indivíduos ao longo de 10 anos, e a perda de infraestrutura naval, exatamente 8 lanchas afundadas, o grupo organizado recuou. O medo da lenda de Port Robson da Rede Tinta era mais eficaz que qualquer lei. A descoberta por parte das autoridades nunca foi formal. Os laudos oficiais de afogamento e acidente mantiveram o véu da mentira, mas a polícia e os políticos sabiam quem era o responsável. Havia uma aceitação silenciosa de que um problema havia sido resolvido por meios extralegais. Contudo, Robson pagou um custo pessoal imenso por sua vingança justificada. Ele se isolou de sua comunidade, que agora o temia tanto quanto o admirava. Sua esposa, mas Dona Maria, afastou-se, dizendo que não conseguia mais olhar para as mãos dele, as mesmas mãos que teciam redes e matavam. Eu perdi o meu pescador para ganhar um assassino. A paz que ele trouxe tem cheiro de sal e sangue, ela teria dito a uma vizinha. Robson carregava o peso das vidas que tomou, um fardo de culpa que o impediu de voltar à vida normal. Ele se mudou para uma pequena ilha isolada, a Ilha do Caranguejo, pescando apenas o essencial para sua sobrevivência, um guardião amargo, de uma ordem que ele mesmo impôs com sangue. O destino do antagonista, Dr. Eurico Borges, foi a proteção total às da imunidade. Ele se afastou da atividade pesqueira, transferindo seus negócios para o setor imobiliário, mas jamais foi julgado por seus crimes de extorsão. A ambiguidade moral persiste. Em 2001, um novo grupo de fiscais assumiu as patrulhas, mas as ações de extorsão eram significativamente menos violentas e frequentes, prova dos traumas deixado por Robson. O comandante da Capitania dos Portos, em uma declaração à imprensa na época, afirmou a complexidade. A violência do mar parou a violência do sistema. É uma tragédia, mas o fato é que a pesca artesanal daquela região voltou a florescer. O que a lei não fez, a lenda fez. Robson, o homem comum forçado à tragédia, trouxe uma paz efêmera, a um custo que só o isolamento e o remorso poderiam pagar. O legado de Robson Almeida da Costa é um conto de empatia profunda e catarse brutal. Ele não mudou o sistema de corrupção do Maranhão, que é vasto e ramificado, mas garantiu a sobrevivência e a dignidade econômica
de dezenas de famílias pescadoras por quase 10 anos e 4 meses, até que novos agentes tomassem o lugar dos antigos. Criou-se impacto mensurável. De seu legado foi a recuperação econômica da pesca artesanal na região de Alcântara e a queda de 60% na apreensão ilegal de embarcações, segundo dados da colônia de pescadores Z3, verossímeis mas não reais, entre 1998 e 2002. A história de Robson, o homem humilde que usou sua habilidade de vida para combater uma injustiça sistêmica, é sussurrada ainda hoje nas redes de pesca. A comunidade o lembra como o seu mestre vingador, o homem que não tolerou a traição do mar. Dona Severina, a benzedeira, expressou o sentimento ambíguo. Nós rezamos pela alma dele, porque ele fez o que precisava ser feito. Ele era o sal que queimava a ferida da nossa injustiça. Sua vida solitária na Ilha do Caranguejo, pescando o estritamente necessário, se tornou um símbolo de vigilância, uma lembrança de que a corrupção institucional seria paga com o preço mais alto. Robson morreu em Camo 2005, na pequena ilha, de causas naturais, sem nunca ter voltado à civilização. Seu corpo foi encontrado por outros pescadores e sepultado no cemitério de Jacunã, no único túmulo com uma rede de pesca por cima, em vez de flores. A reflexão final, que permanece pairando no ar salgado é: quando a lei oficial se torna o braço da opressão, a violência reativa de um homem desesperado pode ser considerada um mal necessário ou apenas uma tragédia com outra roupagem. Era uma vez Robson Almeida da Costa, o mestre de redes que eliminou 35 agentes e trouxe uma paz efêmera ao litoral. A história termina com seu isolamento solitário, mas a lenda continua a navegar nas águas do Maranhão. Em Alcântara, os pescadores ainda atiram uma flor branca na Baía de São Marcos, antes de lançar suas redes, lembrando que a maior corrente, a da corrupção, só foi quebrada pelo aço e pelo sangue de um homem que se recusou a ser escravo.